Beleza, chegou para você 3 colmeias, você adquiriu 3 manda-saias e está chegando na sua casa. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher um local definitivo para ela ficar. O melhor local que você vai mexer o mínimo possível com ela. Chegou aquela primeira caixa, não abra ela à noite. Por exemplo, chegou uma manda-saia para você. Você vai chegar, coloca ela na prateleira à noite, deixa ela quietinha ali, ela vai se acalmar. Ou se chegar de dia, deixa ela pelo menos ali uns 30 minutos para ela entender que parou tudo ao redor, parou de trepidar, parou de balançar, ela está em repouso, ela está quietinha, acalmou de dia, com sol quente, pela parte da manhã, o sol abriu, tempo abriu, abre a casinha para os primeiros começarem a sair. Se você, por exemplo, chegar à noite e abrir, quando amanhecer, espécies como as melíponas mesmo, elas têm a natureza delas de sair mais cedo. Então elas podem acontecer delas acharem que estão no local antigo e começarem a sair voando para qualquer direção sem saber onde estão. As manda-saias, as bugias começam a sair com o escuro. Aí você está com uma colônia nova, chega e coloca ela ali, ó. O que ela vai fazer? Ela vai começar a sair, vai começar a voar e vai ficar perdida, porque ela não tem mapa do local. Já vi alguns meliponicultores dizendo que levam muitos dias para mapear um local. Não, não é assim, gente, nada disso. A abelha mapeia o local muito rápido, é só você observar que às vezes em 15, 20 minutos elas já começam a trazer alimentos daquela região. Já começam a trazer pólen, néctar, elas já fazem o primeiro trabalho delas de mapear rapidamente e localizar a colônia e vão avisando as outras. Claro que vai levando mais uns dias, porque à medida que a colônia vai evoluindo, ela vai crescendo a população dela, ela vai se familiarizando mais com aquele local e vai conhecendo mais e mais sobre ele. É tanto, gente, que vocês mudarem a caixa de local é algo muito complexo. Por exemplo, se você fez uma captura recente, você acabou de fazer uma captura e deixar a abelha numa prateleira e quiser mudá-la de localidade, observa você, durante os primeiros 40 e tantos dias, 45 por aí, as abelhas que vão estar todas naquela patch são as abelhas que vieram da outra colônia. Não teve tempo de nascer ainda. Você não sabe se a rainha começou a botar com 5 dias, 6 dias, 8 dias, 10 dias. A gente não sabe com certeza. Então, assim, o que vai acontecer? Aquelas abelhas todas que você viu ali tocando aquela patch, que está dentro daquela isca patch, são as abelhas que vieram do enxame matriz. Correto? Beleza. Ainda vão começar a nascer os filhotes. Entendeu? Aí o que ocorre? O que me aconteceu? Quantos dias deve se deixar a caixa fora? Você vai ter que levar ela pelo menos uma distância de 1,5 km, mais ou menos, 1 km, porque 1 km as minhas voltaram aqui. Eu já fiz teste algumas vezes, durante 12 a 15 dias elas voltaram. Por que voltaram? Supor, gente, a minha Jataí morava aqui há 3 anos. Ela mora 3 anos aqui nesse espaço. A colônia é forte. Ela conhece toda a localidade aqui, num raio de mais de 1 km ela voa aqui dentro. Entendeu? Porque o que eu vejo elas fazendo aqui no forragear delas é o seguinte: elas forrageiam a 100 metros, um outro grupo a 200 metros, outro grupo a 500 metros. As mesmas flores, mas elas têm essas distâncias, porque se escasseiam mais próximo ou ali na frente, já tem um outro grupo que tem coleta garantida em outro ponto. Isso é que eu venho observando com colônias que chegam aqui só de uma espécie. A tubuna mesmo que chegou, ela vai forrageando aqui, próximo, 50, 100 metros, em volta dos muros da casa, beleza? Mas eu vou lá no alto, a mesma flor de cosmos ela está forrageando lá em cima. Isso é uma segurança para a abelha em se comunicar com as outras caso escasseie num ponto. Elas já têm um outro ponto que elas estão localizando. São muito organizadas. É simples de entender. Entendeu? Tá certo? Aí então, beleza. Eu tive que fazer uma mudança das abelhas, de tirar de uma prateleira e passar para um outro local. Eu levei até umas numa distância de 1 km aqui. E deixei 15 dias. Eu já estava achando que poderia resolver. Mas como as colônias mais maduras, elas conhecem muito bem aqui, estão mapeadas, e as abelhas bem alimentadas de variedades de pólen que tem aqui, elas vivem até mais, galera. Vivem mais do que o tempo, até de alguns estudos que tem assim. Alguns estudos a gente lê que eles falam que a abelha vive 40 dias, outros falam que vive 52 dias, outros 60. Mas assim, eu acredito que uma alimentação boa aumenta a longevidade delas. Variedades de pólen. É a mesma coisa de você comer arroz e feijão durante um ano inteiro. Ou frango puro. Você não vai aguentar, não é verdade? As abelhas também têm a necessidade. Por isso que elas trocam de flores. Se você tem só um tipo de florada aqui, você pode ver que elas buscam outras. Elas precisam de colorações diferentes de pólen entrando na casa. Entendeu? Beleza, eu mudei uma colônia minha. Na verdade não foi uma, foram 10. Peguei 10 colônias de jataí e mudei para outra localidade.
para trocá-las de prateleira aqui dentro do meu meliponário, beleza? E o que me ocorre? Quando eu voltei depois de 12 a 15 dias, trouxe elas para cá de volta, duas dessas caixas, duas delas, das 10, elas ainda estavam voltando para o local antigo. Porque a colônia era muito forte, era uma colônia bem instalada aqui, ela já estava mapeando outro local, forrageando lá, só que as abelhas mais antigas, elas têm uma memória fantástica, entendeu? Quando eu botei ela aqui de novo no local novo, vocês acham que elas deletaram, resetaram tudo? Não, elas não resetaram tudo. Elas chegaram aqui, coloquei elas na prateleira, no local novo, elas começaram a voar aqui, as mais antigas voaram, entenderam novamente o local como um local já conhecido do passado e retornaram para onde? Para o local antigo. Não são todas, mas um grupo bom, de umas 80 a 100 abelhas. Isso é bastante coisa. Isso eu tive que me reorganizar novamente, mandar para um outro local para poder trazê-las todas de novo. Esperar pelo menos uns 20, 25 dias. 25 dias é garantido. Se você deixar um mês é melhor ainda. Mas as abelhas, as mais velhas também, principalmente bem alimentadas pela natureza, elas têm uma facilidade muito grande de memorizar, mesmo passando mais tempo. Colônias mais antigas, bem instaladas, elas têm uma memória incrível que vocês nem façam ideia. As abelhas novas voam e memorizam um local novo, sem problema algum. Mas as mais velhas, aquelas que são bem alimentadas, eu não estou falando de xarope, de monte, de ração com fubá, com milho, ração com soja, eu não estou falando disso, eu estou falando de pólen. Eu estou falando de variedades de pólen, entendeu? De ervas medicinais para essas abelhas. Para você abrir um pote e ver todo colorido, um pote de pólen todo colorido, com várias cores diferentes de grãos de pólen. Isso é fantástico, entenderam? Então, assim, eu recomendo vocês, quando forem abrir as caixas de vocês, de colônias novas, abram durante o dia, deixa ela acalmar. Se tiver 3 para abrir, não abra ao mesmo tempo. Você abre uma agora, deixa ela sair. Quando você vê que as abelhas estão indo e voltando, porque algumas da sentinela ficam voando em volta, entendeu? Ficam analisando aquele local novo, entendeu? Retire teias de aranha que tenha numa casa, no telhado, porque as abelhas vão ficar olhando por ali. Você retira, muda as aranhas de local. Não mata as aranhas, não, muda. Tira, leva ela para um outro ponto, entendeu? Isso. Mas aí depois de o quê? De 1 hora, 2 horas, você viu que aquela abelha já está chegando e saindo com o alimento, aí você abre a outra caixa. Então, aí passou em torno de 1 hora, 2 horas, você viu que as abelhas da caixa nova, da primeira que você abriu, já está indo e vindo com os alimentos, aí o que você faz? Você vai e abre outra caixa. E assim você vai agindo sucessivamente com as outras, que estão perto. Porque se você abrir as 3 de uma vez, vão ser 3 abelhas em local estranho, uma com a outra forrageando para... Isso não funciona. Toda vez que vou abrir, eu espero o tempo de cada uma delas para elas se entenderem e se localizarem e saber onde é a casa delas. Pronto. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado e quero agradecer a todos aí pelos envios de WhatsApp. A galera está divulgando aí meu trabalho. Fico muito feliz com isso. Eu sou muito grato por vocês ficarem divulgando, compartilhando. Abraço, valeu, até mais, até o próximo. Tamo junto.